Boa noite, pessoal. Já estamos por aqui. Vão entrando aí que dentro de alguns instantes nós estaremos iniciando mais um AgroLive, né? E hoje iremos receber um cara que é fantástico, nosso colega Marco Aurélio. Vamos ver se ele já se encontra por aqui. Assim que ele entrar, eu já vou adicioná-lo. E vocês vão enviando a live para os colegas, pessoal. Aí embaixo tem um deltazinho, uma setinha que mais parece um delta. E vocês podem estar encaminhando a live para os colegas. O Marco já está por aqui, vou adicioná-lo. Vamos aguardar ele aceitar a solicitação para a gente poder iniciar. Marco, se estiver por aqui, tu envia uma solicitação para poder você entrar aqui na live, que eu não estou conseguindo lhe adicionar, não. Pessoal, tá ouvindo? Coloca aí um joinha se estão me ouvindo. Se vocês estiverem ouvindo, coloca um sinal de joinha. Estão. Marco, solicita a participação, por favor, porque eu não estou conseguindo te adicionar aqui. Você sai e entra novamente, Marco. Vamos só aguardar o Marco, que já está chegando por aqui. Ele já está aqui. E Daline está por aqui, Ana Régia. Hoje a gente vai falar de um tema muito interessante e importante para a nossa região. Então, assim, participem e enviem para os colegas. Jaciel está por aqui. O Marco já aceitou. Vamos esperar ele entrar. Guardando só o Marco entrar. Marco, eu estou te adicionando aqui. Você está conseguindo, está recebendo a notificação? Deixa eu só ver aqui, viu? Deixa eu só ver aqui bem rapidinho. Tá dizendo que tu não tá conseguindo participar, Marco. Tenta sair e entrar novamente. Aí tu tenta solicitar que eu vou te adicionar aqui. Enquanto isso, o pessoal vai enviando a live para os amigos, para os colegas. Hoje que Marco não está dizendo que tu não está conseguindo participar, Marcos. Deixa eu ver aqui novamente, viu? Tá dizendo que tu não tá podendo participar, Marco. Marco, tenta sair e entrar de novo, que eu vou tentar te adicionar, sem que você solicite. Bem rapidinho aqui. Os problemas de tecnologia, né, pessoal? Deixa eu ver se eu consigo te encontrar aqui. Marco. Marco tá dizendo que tu não tá conseguindo participar. Seu celular tá carregado. Deixa eu ver aqui novamente. E eu tô com a internet. Marco, tu sai da live e entra novamente. Eu vou tentar te adicionar. Você sai e entra. Aí eu vou tentar te adicionar. Caso eu não consiga, aí você solicita, viu?
bem rapidinho. Só esperar aqui o Marco entrar de novo que eu vou tentar adicioná-lo. Tá dizendo que tu não pode participar, Marco. Marco, eu vou encerrar aqui, vou iniciar novamente e a gente tenta. Aqui tá chegando, mas quando aguardando. Vamos ver se agora vai. Tá aguardando, Marco. Veja aí se tá funcionando para você. Marco, aceita aí, eu acho que já vai dar certo, viu? Tá dizendo que tá aguardando sua participação. Vamos só aguardar aqui, pessoal, que o Instagram tá tentando bugar a nossa live. Tá aguardando, Marco, ainda. Deixa eu tentar aqui de novo. Veja aí, Marco, se chegou a solicitação para você. Eu acho que já foi agora dessa vez, viu, Marco? Só aguardar um pouquinho, pessoal. Tá só aguardando, Marco. Tenta aí ver se você consegue receber a notificação que eu tô tentando. Ou então, Marco, faça o seguinte, saia novamente que eu vou tentar lhe adicionar de novo. Bem rápido. O pessoal não sai da live não, aguarde. Agora sim. Apareceu, Marco. Boa noite, amigo. Boa noite, consegue me ouvir, Leônidas? Consigo sim. Você está conseguindo me ouvir? Consigo ouvir, consigo ver também. Problemas técnicos, acontece, faz É parte. verdade, é verdade. O pessoal em casa está conseguindo ouvir Marco e conseguindo me ouvir também. Dê um sinal de joinha aí só para a gente se situar, para a gente poder iniciar. Esse período de isolamento social, acho que as internets ficam sobrecarregadas, não sei. É Mas verdade, muita gente utilizando, mas aí a gente vai de acordo com o ritmo da internet e do é Instagram. Não verdade, tem problema nenhum não, tá? é verdade. Então, Marco, vamos fazer o seguinte. Eu vou pedir só para o pessoal que está nos acompanhando, que puder enviar a live para os amigos, envia a live aí nesse deltazinho aí embaixo, envia para os colegas. E quem tiver algum comentário a fazer, na verdade, alguma pergunta durante a live, aqui embaixo, do lado onde tem o espaço para comentar, tem um sinalzinho de interrogação. Daí vocês clicam nesse sinal de interrogação, fazem a pergunta, porque conforme for aparecendo a pergunta, nós vamos mostrando aqui, pessoal. Aí já aparece o perfil de vocês aqui embaixo. Vocês fazem isso. Quando tiver alguma pergunta, vocês clicam nessa interrogaçãozinha e perguntam. Certo? Marco, eu vou fazer uma apresentação breve sua e depois a Tá, gente inicia, né? tá Pessoal, ok, certinho. inicialmente, boa noite. A gente, do Centro Acadêmico de Agronomia da UFCG Campus Pombal, quer agradecer o Marco por ter aceito e recebido o nosso convite, né? O Marco que está sempre à disposição quando é para falar de ciência, e em especial em ciência do solo. Então, o Marco Aurélio, ele é natural do Piauí, né? De Júlio Borges, no extremo sul do estado do Piauí. É engenheiro agrônomo formado pela Universidade Estadual do Piauí, é mestre em ciência do solo, né, pela Universidade
Federal da Paraíba, onde desenvolveu o trabalho de dissertação na linha de pesquisa com solos e nutrição de plantas, e atualmente ele é doutorando em agronomia, em ciências do solo pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, com pesquisa na área de manejo e conservação do solo e água, né? Tem experiência na área de manejo e conservação do solo e da água, atua principalmente nos seguintes temas: geoestatística, agricultura de precisão, crigagem, gênese e morfologia e classificação do solo, estoque de carbono, fluxo de dióxido de carbono na caatinga e física do solo. E já participou, né, como a gente sabe, de diversos eventos científicos nacionais, internacionais e regionais. Então, Marco, pode ficar à vontade, o espaço é todo seu. Obrigado. Muito obrigado, Leônidas. Boa noite para você, boa noite a todos. Para mim é uma satisfação imensa, agradeço pela oportunidade, pelo convite. Como você disse, para mim é sempre, de fato, muito prazeroso falar de ciência e, sobretudo, de ciência do solo. E hoje a gente vai falar de ciência do solo no bioma Caatinga, um bioma muito rico, mas que muitas vezes é lembrado apenas pela seca. Então, eu vou começar, né? Só todos aí estão me ouvindo no chat? Só para ter um retorno? Acho que sim, né? Acho que sim. Então, Estão que eu estou ouvindo bem aqui. que bom. Então, permita-me iniciar utilizando um trecho do livro O 15, de Raquel de Queiroz, publicado em 1929, que retrata muito bem a seca. É um clássico da literatura, né? E é amplamente utilizado para nós que buscamos compreender melhor sobre esse sistema. A Caatinga é um sistema. Então, no iniciozinho do livro 15, de Raquel de Queiroz, diz assim: Tia Inácia acaba de rezar um terço e espera chuva antes do dia de São José. Dia de São José é 15 de março, ou seja, Tia Inácia, 15 de março, não tinha chovido ainda, mas ela acreditava que ia chover e a chuva chega. Ela sempre chega na Caatinga. Então, dito isto, né, a Caatinga ela é um bioma, muitos cientistas e pesquisadores o consideram como um bioma genuinamente brasileiro, né? Isso não é o único local de terras secas no mundo, mas o bioma Caatinga tem suas próprias características, é rico em biodiversidade, né? E ele é formado por uma questão de relevo, né? de morfologia, de paisagem que influencia. O que acontece? A gente sabe que as nuvens que nos dá de presente aí, né, que chuva é graça, nossas chuvas elas se formam no Oceano Atlântico. O Oceano Atlântico, né, existe a evaporação da água, o processo de condensação. Só que uma região do Nordeste, que pega a região de Mata Atlântica, do Maranhão até a Bahia, que compreende ali a Caatinga, temos a formação barreira, considerada mar de morros. O que acontece? Essas chuvas que formam no oceano chegam nesse mar de morros, nessa paisagem elevada, assim, né? Vou usar aqui minha mão para exemplificar melhor. Nessa paisagem elevada, a chuva chega e não consegue passar para o outro lado. O que está no outro lado é a Caatinga. Então, por isso que nós temos uma condição, existe todo um contexto, né, de formação. Então, essas regiões mais elevadas, como exemplo principal aqui eu vou citar os Brejos, né? Onde eu morei, na Paraíba, Areia. É uma condição de chuva precipitação pluviométrica muito elevada, quando a mais ou menos 45 quilômetros do outro lado, como eu falei, a Caatinga, precipitação muito pequena. Então, assim, existe um contraste muito grande. Mas deixar claro aqui no início que o Nordeste todo não é Caatinga, não. A Caatinga ela é uma grande expressão do território do Nordeste. O Nordeste tem Cerrado, tem Floresta Amazônica no Maranhão, tem Mata Atlântica, uma faixa imensa, mais povoada. No Nordeste, nós temos outras vegetações que, embora não se enquadre em uma grande dimensão para ser considerado bioma, nós temos mangue, temos matas do cocais, temos muita riqueza. Então, não é só Caatinga no Nordeste, certo? E a Caatinga também não é só... A gente chama de terras secas, por quê? Porque passa uma grande parte do tempo por conta da baixa precipitação. Mas a Caatinga também não é só terra seca. Então, a gente vai mergulhar nesse mundo aí de Caatinga e seus recursos naturais, principalmente. Então, a Caatinga ela abrange os 9 estados do Nordeste, mais parte de Minas Gerais. O norte de Minas Gerais tem uma Caatinga. Não podemos esquecer disso. Minas Gerais também tem o bioma Caatinga.
Então, nós temos uma condição muito particular, que é o quê? Nessas regiões de essa terra baixa que eu falei, que é a Caatinga, a gente chama de depressão sertaneja. Essa depressão sertaneja, essa baixa precipitação, ela acaba influenciando em todo um contexto de biodiversidade, inclusive na nossa própria existência, nós que somos da Caatinga. E a Caatinga, quando a gente fala do bioma Caatinga, a gente está falando de um recorte espacial, podemos dizer assim, né? O polígono da seca, como é chamado também por muitos autores na literatura, mas ela não é única. Existem vários tipos de vegetação de Caatinga, não é isso? Se a gente pegar a Paraíba, por exemplo, a gente tem os cariris, a gente tem os sertões. Dentro do Cariri existe uma variabilidade, e no sertão da Paraíba também existe uma variabilidade. Se a gente pegar a Caatinga mais em direção, saindo de Pernambuco, Bahia, ali, Petrolina, Juazeiro, entrando no Piauí, região de São Raimundo Nonato, a gente já vai ver uma condição diferente, tanto no que diz respeito à fitofisionomia da paisagem, né? Então, assim, a Caatinga é um mundo. Então, o que a gente vai fazer aqui que a gente está fazendo, na verdade, são pontos específicos, né, seguindo uma linha de raciocínio. Certo? Então, assim, o tema da nossa palestra que eu falei é a região de terras secas mais populosa do mundo. Existem terras secas espalhadas pelo mundo. A gente já ouviu falar em desertos, deserto do Saara, deserto do Atacama, regiões semiáridas na Austrália, mas nenhum desses tem a população que a gente tem. A gente tem cerca de 20 mil, né, cerca de 20 milhões de pessoas habitando na Caatinga, de 20 a 22, 23 milhões, porque essas mudanças ocorrem por conta dos censos que são feitos. Então, assim, é muita gente comendo, é muita gente derrubando roça, porque precisa, né? E assim, existe uma população muito grande, então existe uma pressão antrópica muito grande também. E essa pressão antrópica, ela começa na nossa Caatinga, no século XVII, mais ou menos, quando o Nordeste começa a ser muito povoado, né? Então, é esse o contexto histórico e espacial, né, do bioma Caatinga. Então, assim, mas ela ocupa cerca de 11% do território nacional. Ontem eu estava vendo na Fundação Nabuco, e ele fala que, eu achei até muito engraçado, que o primeiro a despertar-se para essa necessidade de conservação da Caatinga foi um agrônomo, em 1909. Né? Então, isso é muito importante, essa visão de conservação, porque ela necessita ser conservada por conta de toda uma questão de biodiversidade existente, né? São cerca de 3 mil espécies de plantas e mais ou menos 150 espécies de mamíferos. Se a gente juntar todos os animais, a gente vai ter 1.500 espécies de animais. E muitas dessas são endêmicas. Inclusive, é por isso que é considerado um bioma genuinamente brasileiro, por conta desse diferencial de outras regiões semiáridas que ocorre mundo afora, né? Então, dentro dessa perspectiva de pressão antrópica, né, chuvas concentradas, a gente tem chuvas concentradas em pouco. Se a gente voltar lá no livro 15 de Raquel de Queiroz, Tia Inácia estava esperando chuva em abril. A chuva começando em abril, ela ia parar em julho, mais ou menos. Então, a gente tinha pouco tempo de chuva, né? Mas essa chuva, ela cai concentrada. E a vegetação de Caatinga, ela tem digamos assim, uma baixa capacidade de cobrir o solo. Com isso, esse solo estando desprotegido, a gente já está entrando em solos, esse solo estando desprotegido, ele fica mais propenso ao processo de degradação e de carreamento e, consequentemente, perda, né? Então, essa questão de biodiversidade, né, o potencial que ela tem de organizar, e eu acho que é o desafio maior da Caatinga, que eu penso, ela conseguir fazer o que ela faz, ser o que ela é, porque o seco também encanta, os galhos secos também encantam, porque deixar claro também que terras secas não são terras mortas, isso é importante. Terras secas não são terras mortas, e solo rachado também não é sinônimo de morte, como muitas vezes a mídia passa essa imagem. Vai falar de Nordeste, coloca um solo rachado. Não é bem assim. É bom que a gente já desmistifica isso e que fique bem claro, né? Então, dentro desse contexto, a necessidade de manejo e conservação dos recursos naturais, proteção da biodiversidade, torna-se como um objetivo
meio que primordial, sabe, a questão de sobrevivência, né? Outra coisa também é que a Caatinga, ela não é deserto, né? Não é deserto. A primeira conferência das Nações Unidas sobre desertificação no mundo foi em 1977, né? E ela tem lá os indicadores de desertificação, e a Caatinga não se enquadra totalmente nisso, não. O que acontece, nós temos um grande pesquisador brasileiro, Vasconcelos Sobrinho, da Universidade Federal de Pernambuco, e em 1982 ele lança um trabalho que é fantástico, assim, no que diz respeito aos índices de desertificação, que inclusive eles ainda são meio confusos, sabe? Então, assim, a gente não pode chegar na Caatinga porque vê um solo rachado, você vai lá no período do ano, no período de seca, e no período de seca, chegar à conclusão que é um deserto, entendeu? Eu dei uma pausa porque a sua imagem meio que pausou, fiquei, será que todos pararam de Mas me pode ver? ficar à vontade. Aí, questão de deserto, assim, existem índices de desertificação que devem ser avaliados para se chegar à conclusão se é deserto ou não. Agora, Leônidas e demais que estão aí nos acompanhando, é muito importante a gente ressaltar também que se a gente não cuidar deste patrimônio da humanidade, principalmente a gente, fazer o nosso dever de casa, nós que somos da Caatinga, dessa região, deste bioma, a Caatinga ela pode entrar em processos de desertificação, que seria muito, muito grave. Por quê? Por conta das chuvas escassas, por conta da baixa precipitação em determinadas épocas do ano, alta evapotranspiração, a gente vai ter um grande acúmulo de sais ali na superfície, salinização, por conta das perdas de solo. Marco, há quem diga que na região semiárida, né, nessa nossa região de Caatinga, chove para cima, porque a precipitação é inferior à evapotranspiração, né? Exatamente, a precipitação é inferior à evapotranspiração, o que gera um grande acúmulo de sais na superfície. E salinização, ela compromete o desenvolvimento das plantas, mesmo as nativas da região, né? Porque é um grande acúmulo de sais, e aí as plantas da região, elas já sofreram tanto para evoluírem, para chegar a esse ponto de adaptar esse clima, aí vem um boom de sal, né? Compromete o seu desenvolvimento ali. Então, assim, falando já de plantas da região, existe uma diversidade, né? Mas, assim como nós, na verdade nós, assim como as plantas, primeiro elas passaram por um processo evolutivo, né? O mandacaru, por exemplo, no passado ele tinha folhas, tinha galhos, que agora deu espaço aos espinhos, porque ao longo do tempo ele foi percebendo, né, entre aspas, que, assim, gasta muita energia no período da seca, para absorver nutrientes, água e ainda fazer fotossíntese. Então, vamos trocar isso aqui por espinhos. Um exemplo claro da Caatinga, que eu acho bem interessante também, dessa adaptação de plantas, é do umbuzeiro, que nas suas raízes eles formam uma espécie de batatas que armazenam água. E o umbuzeiro ele é tão inteligente que ele começa o seu processo reprodutivo antes das folhas. Primeiro vem as flores, né? Porque ele sabe que a água que está armazenada ali já dá para fornecer ali para os filhos, certo? Então, assim, dentro desse contexto, é uma questão de solo e água. O solo, tem que conservar solo, água, biodiversidade, tudo, recurso natural, fazer uso, mas também lançar mãos de práticas que conservem esses recursos. Então, a gente vai entrar agora mais na parte de solos, especificamente. Solo é um corpo natural formado a partir de uma interação de fatores e processos de formação que ocorrem na natureza. Né? Então, para a formação de solos, eu dependo de fatores como organismo, relevo, clima, rocha e sedimentos, né? Porque solos são formados de rocha e de sedimento, e de um determinado tempo para que esses fatores eles se interajam. E também tem os processos gerais de formação, adição, translocação, transporte e perdas. Né? Então, assim, em um determinado os solos, eles são dados por diferentes processos específicos. E esses diferentes processos específicos de formação do solo se encontra, por exemplo, porque depende do processo de degradação e decomposição das rochas, para dar origem aos solos. Especificamente na Caatinga,
a gente não tem muito intemperismo químico, o que favorecia uma maior decomposição dessas rochas e um aprofundamento do perfil. Então, a gente tem solos mais rasos, porque o que predomina é o intemperismo. Ela acaba sendo superada pela taxa de erosão. Então, a erosão ela acaba removendo os horizontes superficiais, as camadas superficiais, então a gente não consegue ter solos muito evoluídos. O que não quer dizer que esses solos são jovens, eles são pouco evoluídos. Né? Às vezes ele está ali com a mesma idade dos solos mais evoluídos e profundos, que são os latossolos, do Cerrado, por exemplo, e da Amazônia, mas ele apenas não foi evoluído. Então, nós temos esse problema. E outra questão é a baixa cobertura vegetal que a gente tem sobre esses solos. Então, como é região que são transportadas, elas vão ser depositadas em um determinado local, isso vai causar um assoreamento, né? Isso de rios, de riachos, consequentemente vai comprometer o curso dos rios e também a biodiversidade local, além da qualidade de vida. Se eu tenho um riacho ou um rio que corre perene e ele deixa de ser perene, vai mudar todo um comportamento daquela população existente ali, né? O que era fácil pegar um balde. Então, como contornar essa situação, evitar essas perdas de solo? Então, assim, não existe uma receita pronta para evitar, para parar totalmente a perda de solo. O que acontece é que existem práticas, né, que podem ser utilizadas e essas práticas elas podem, inclusive, reduzir, né, essas perdas de solo, mas essas práticas elas devem ser aplicadas de acordo com a necessidade de cada local. Então, falar das práticas, as práticas são chamadas de práticas conservacionistas. Primeiro, nós temos as práticas vegetativas, são aquelas práticas que utilizam a cobertura vegetal, né, como proteção do solo, por isso que o nome é vegetativa. Nós temos aí recuperação de pastagem, é muito importante, né, porque às vezes a gente tem a ideia de pastagem, Leônidas, de que assim, é pastagem, nem precisa adubar, o pasto é rústico, assim, mas o pasto ele é uma planta, ele tem suas necessidades físico-químicas e biológicas igual a qualquer uma outra planta, então ele precisa ser manejado de forma adequada. Quando eu tenho áreas de pastagens que não são manejadas de forma adequada, ela entra em declínio, além do pisoteio animal também, quando essa pastagem ela não é respeitada no que diz respeito à capacidade de suporte, né? Então nós temos recuperação de pastagens, reflorestamento, florestamento, né, para a cobertura vegetal dos solos e evitando aí perdas, né, evitando danos, né. Então, essas são as práticas vegetativas mais conhecidas. Nessa questão de reflorestamento e florestamento, deixar aqui uma partezinha sobre a questão de mata ciliar, que é muito importante, porque as matas ciliares são aquelas matas que ficam na beira dos rios, dos riachos, beiras de córregos, que a gente tem, na verdade, é onde a gente tem mais roça, né? É onde está mais próximo da água, mais fácil da água, o gado, mas enfim, aquela mata, ela não sendo respeitada, o que acontece? As ribanceiras, elas começam a desfragmentar e aquela terra vai caindo no leito dos rios. Certa outra prática é a edáfica, são as práticas que visam o manejo e conservação do solo, mas do ponto de vista da edafologia, de melhorar as condições físico-químicos, químico e biológica. Então, como aqui nós temos a calagem, e essa prática de calagem também deve ser debatida com muita cautela, né? Porque assim, muitas vezes se compra o calcário sem saber a quantidade. Temos de estar adicionando mais cálcio e magnésio. Adubação,
A correção, na verdade, o calcário é para corrigir o pH, né, deve ser feita mediante a uma análise de solo e interpretada por alguém que entenda ali, né. E com relação a essas práticas edáficas, a outra que eu acho que é a mais delicada para se falar, e no contexto do bioma Caatinga, é o uso controlado do fogo. Por que, Leônidas e demais que estão aí nos acompanhando? Porque o uso do fogo muitos anos e dizer para ele, agora vocês não podem queimar mais. E a gente estava vendo justamente essa questão. Ela fez o trabalho, ela apresentou em Júlio Borges, Piauí, apresentou em Parnaguá, Piauí, para produtores. O que observa é que ainda não tem essa percepção de que o fogo faz mal. E se eu não tenho essa percepção de que o fogo pode fazer mal, então fica muito difícil, né? Então são coisas que a gente tem que tocar com muita delicadeza e com muito respeito ao conhecimento empírico daquelas pessoas que estão ali há mais tempo, né? Então, essa questão do fogo é muito importante e assim para ser debatida cada dia mais, né? Buscando alternativas. Eu não posso chegar e dizer, agora você não pode queimar, mas eu vou fazer o quê? Né? A gente tem que encontrar sempre medidas alternativas. Eu acho que esse é o papel das universidades, eu acho que é isso que a gente está buscando, e de instituições que já estão vendo outras alternativas. Além das práticas edáficas, essas que acabei de falar, exemplos, né? Existem muitas outras, existem as práticas de caráter mecânico, né? A gente está falando de erosão, perda de solo por erosão. O solo está descoberto, né? Cai água da chuva, erosão, essas partículas de solo vão ser desprendidas, vão ser transportadas, né? Mas aí, eu tenho uma forma de capturar essa água aí entre as barraginhas, pequenas barraginhas que se faz em caminhos, em locais de estradas, quando se tem plantios maiores, a gente usa a questão das curvas de níveis, aí precisa lançar mão, né? Fazer uso de maquinários, e fica um pouco mais oneroso, mas assim, são exemplos de práticas mecânicas para o manejo de conservação do solo e água. Então, são essas três práticas de caráter vegetativo, cobertura do solo, recapitulando, de caráter edáfico, né? Outra questão a respeito de uma prática que se enquadra tanto no vegetativo como no edáfico, que ainda a gente precisa debater também com pequenos produtores, né? Com grandes produtores já se fala muito, que é a rotação de culturas. Por exemplo, o tio, a tia, tem aquela roça que planta só milho. Todo ano ele planta milho nela. E ele tem aquela roça que planta só feijão, aquele roçado. Na Paraíba fala roçado. O que acontece? Esse ano, na que plantou feijão ano passado, então, na que plantou milho ano passado, eu estou fazendo uma rotação de cultura, eu estou melhorando minhas condições físico-químicas, biológicas, porque o feijão e o milho, eles têm sistema radicular diferente, né? O sistema, as raízes do feijão, ela vai a uma profundidade maior, a do milho fica ali na superfície. Além disso, o feijão faz parte das famílias do grupo leguminosas, tem capacidade, né, em simbiose com bactérias do gênero Rhizobium, de fixar nitrogênio. Então, assim, são essas coisas que a gente precisa chegar até as pessoas, né, e aí, consequentemente, a gente vai estar contribuindo para o manejo e conservação dos solos, né, da Caatinga. Esse é um contexto, eu peguei esses exemplos, mais pensando na nossa região semiárida, como um todo, sabe, Leônidas? Então, nossos solos, nessa condição de formação, né, são os neossolos litólicos. Então, uma atenção muito importante a ser voltada também para os neossolos litólicos, que são solos extremamente rasos, né, pedregosos. Os neossolos litólicos, eles não chegam, não pode passar de 1 metro, na verdade, né, que no caso já sairia da classe. Então, é cerca de mais ou menos 50 centímetros, na verdade. 50 centímetros já sairia da classe. Então, são solos extremamente rasos e, por isso, demanda essa
essa busca, né, de práticas que minimize as perdas, certo? Então, nós falamos de práticas conservacionistas, então, assim, mas aí podem me perguntar, e o que está sendo feito? O que já foi feito? Né, assim, para contornar essa situação, a gente vê que a perda de solos na Caatinga é muito grande, o desmatamento na Caatinga é muito grande. Dados apontam que cerca de 45% do bioma Caatinga foi desmatado, né, até 2016. Olha, 45% do bioma Caatinga já foi desmatado. A gente tem apenas 7,5% de área que são as RPPNs, que a gente precisa para fazer pesquisa, né, são os parques, como o Parque Nacional Serra da Capivara, São Raimundo Nonato, no Piauí, um dos maiores. Nós temos a RPPN da nossa querida Raquel de Queiroz, lá no Ceará. Então, assim, juntando tudo isso, é 7%. Então, se já foi desmatado 45%, apenas 7,5% reduzir essas ações. Mas, assim, eu falo que essa nós temos o Universidade Federal e o Instituto Federal. Então, assim, ficando por baixo, essas 30 instituições andei dando uma pesquisada sobre, todas, sem exceção, tem algum projeto ou alunos desenvolvendo pesquisas no bioma Caatinga, buscando alternativa e trabalhando ali junto com o povo, fazendo extensão. É pouco? É. Não é pouco. Vamos dizer assim, não é suficiente ainda. Né? Não vamos. Então, assim, a gente ainda precisa fazer muito mais. A busca é constante. Né? Então, assim, eu lembro que quando eu estava fazendo meu trabalho de dissertação lá no Cariri, da Paraíba, e todo mês eu ia para lá. Todo mês eu ia. Então, assim, eu ficava pensando, o que será que esse povo daqui de São José dos Cordeiros, da região de Sumé, assim, eu ficava pensando, o que espera de mim? Que retorno eu posso trazer? Né? Então, acho que o retorno que a gente pode fazer como universidade é isso, essa busca de informação, de práticas que venha a reduzir esses impactos no recurso solo e água. Quando a gente fala de perda de solo, não tem como falar de perda de solo sem água. Existe perda de solo, claro, por poeira, por outros assim, mas quando a gente fala de erosão hídrica, quando o solo é perdido, também é perdido a água. Quando o solo é perdido, ele fica raso, ele, reduz a capacidade de armazenamento de água. Diversidade, né? Então, além disso, eu estava vendo também sobre o Instituto Nacional do Semiárido, com sede em Campina Grande. Então, assim, é gigante o trabalho que o Instituto Nacional do Semiárido vem fazendo no que diz respeito à água e solo na Caatinga, e é uma instituição que está trabalhando ali com o povo, desenvolvendo técnicas juntamente com a população. E no site do Instituto Nacional do Semiárido, eu recomendo, depois, se você quiser colocar na página também, posso colocar também no Insta, tem cartilhas, né, de como armazenar água no período da seca, tem livros sobre cianobactérias, se você quer um estudo mais avançado sobre bactérias, sobre fungos, tem cartilha de como conseguir as cisternas, como conseguir projetos que sejam financiados pelo governo, tem livros educativos para criança. Então, assim, uma gama de coisas que as instituições já vêm fazendo. E eu acho que é importante a gente falar do papel dessas instituições dentro desse contexto do semiárido. Né? Existe uma série de instituições, de pessoas, de professores e de alunos que estão ali trabalhando na busca. O processo é longo, mas a gente está chegando lá. Hoje a gente já colhe frutos que alguém plantou lá atrás. Né? A gente vai melhorando aos poucos. Certo? O exemplo de como uma instituição ela faz uma diferença assim grande, onde ela está inserida, ela é cercada por uma quantidade de pessoas, de população, tem todo um contexto ali.
Em 2012, eu fui fazer um curso técnico em agronegócio. Foi minha primeira inserção acadêmica em Corrente, né, no extremo sul do Piauí. Lembro-me que quando eu entrei no Instituto Federal do Piauí, falava em recuperação do Rio Corrente, que era o rio da região. O Instituto Federal falando sobre, eu nunca tinha ouvido falar de mata ciliar, de assoreamento, então ali já começou um despertar. Então, assim, as instituições fazem uma diferença muito grande nesse sentido de formação, de busca, e é uma formadora de opiniões, né? Então, sobre as instituições, é isso. Existe também uma série de fundações, existem muitos bons feitores, né, que transformam suas propriedades privadas em RPPNs, Reserva Particular do Patrimônio Natural. Acho muito importante falar sobre isso. Foi o que eu fiz meu projeto de pesquisa na RPPN Fazenda Almas, no Cariri Paraibano. Então, assim, é muito importante porque a gente só consegue medir o que foi perdido em uma área degradada, um processo de degradação, se a gente tiver uma área de referência. E uma área de referência seria uma área equilibrada, né? Com mata nativa, com vegetação, com todo aquele contexto de biodiversidade, de fauna, flora em suas diversas escalas, macro, meso, né? Então, assim, é todo um contexto de biodiversidade que deve ser observado. Então, eu passo, Leônidas, aí para você a palavra, né, para suas complementações, para suas perguntas, e a gente vai debatendo ao longo aí da interação com o pessoal, certo? Me ouve? Pessoal, acho que Leônidas não me ouve. Se não me ouve, se não me ouve. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Ou estão ouvindo Leônidas? Leônidas eu acho que me ouve, mas eu não ouço ele. Não ouço Leônidas. Vitor Brandão diz que me ouve. Rogério diz que me ouve, mas não ouve Leônidas. Leônidas está sem som. Anne também diz que me ouve, Gislene, Mariana Pisato, Dene, estão me ouvindo? Leônidas vai colocar os fones ali. Não te ouço, Leônidas. Lúcio me ouvindo? Elvio Cairo me ouve também. Todos estão me ouvindo. Professor Mundo, professor Bruno, Areia, grande professor. Leônidas, não consegue me ouvir. Pessoal, então, se vocês tiverem alguma pergunta sobre solo, sobre manejo de conservação do solo e água, dentro do nosso tema, a gente pode discutir. Se vocês quiserem falar alguma coisa sobre as experiências de vocês, sobre o que estão fazendo, o que já foi feito, enquanto o Leônidas volta. Já sim, tu fala um pouco sobre a questão de abertura do poço artesiano como impacto para a região da Caatinga, por favor. Essa questão de poços artesianos, eu até estava vendo um dia desse, acontece. Quando eu faço uma grande perfuração, né, uma grande quantidade de poços artesianos por metro quadrado, digamos assim, o que vai acontecer? Né? O lençol freático ele começa a ser comprometido. Então, quando, digamos, o lençol freático está num nível, quando um poço ele tiver a sua capacidade de fornecer água comprometida, os outros que estão ao seu redor,
eles passam a ser comprometidos também. Então, essa questão de poços artesianos, é sempre bom consultar um geólogo, ter noção, né, da capacidade de fornecimento de água do lençol freático da região, por exemplo. Deixa eu ver se eu consigo voltar às perguntas aqui. Todos disseram que estão me ouvindo, mas não está ouvindo Leônidas. Denis disse que fez uma pergunta, mas são muitos comentários, eu não estou conseguindo ver a pergunta de Denis. Está lá na interrogação, deixa eu ver. Leônidas, se você conseguir me ouvir, se puder mandar as perguntas para o WhatsApp, mas aí vai demorar um pouco, né? E assim, eu sei que a live ela finaliza dentro de 1 hora. E aí, só se a gente finalizasse agora, não sei, e reiniciasse, porque muitos estudiosos correlacionam a caatinga com seca. Professor Fabrício, grande professor Fabrício. O que acontece, professor Fabrício, a caatinga, ela tem de fato esse período prolongado de seca, né? Então, assim, por isso existe essa correlação de caatinga com a seca. Porém, até porque o próprio nome caatinga diz mata branca, né, da língua tupi, matas brancas, então já tem essa visão desde o início, né, desde o próprio nome da caatinga. Então, por isso que existe essa grande correlação, inclusive eu correlacionei na minha dissertação com seca, mas a questão é desconstruir a ideia de que caatinga é só seca. Na caatinga tem seca, mas não é só seca, né? Muito obrigado, professor Fabrício. Perguntas? Então, queria saber... Dani perguntando aqui, queria saber o que pode se fazer para evitar que a caatinga futuramente transforme em um deserto. Então, é isso. É a utilização dessas práticas conservacionistas com uma forma de minimizar esses impactos, né? Cobertura do solo, fazendo o uso correto, né, do solo e água no que diz respeito a manejo e conservação, buscando sempre essa forma para mitigar. Cobertura do solo é principal, né? Principalmente nas plantações, fazendo as rotações de cultura, né? E usando essas práticas conservacionistas em conjunto, de caráter darco, mecânico e vegetativo. Acho que aí é o caminho. Assim, não é receita, não quer dizer que fazendo isso a gente pode minimizar os impactos, né? E quem sabe retardar, porque assim, os estudos indicam que a caatinga pode entrar em um processo de desertificação. Ela possa atender, né, aqueles índices de desertificação para aqueles índices de desertificação, né, que são considerados no que diz respeito à precipitação, à cobertura do solo, à perda do solo, no que diz respeito à biodiversidade e até mesmo à nossa capacidade de sobreviver e de conviver naquele local, né, de forma subsistente e tal. Muito obrigado, Dani, pela pergunta. Inclusive, já tem algumas áreas na região, Gilboés, no Piauí, né, que o pessoal já tem estudos que já meio que considera que pode estar em um processo de desertificação, né? Tem áreas também no Ceará. Então, pessoal, olha, a live vai encerrar por conta de 1 hora, então a gente desliga, reinicia novamente, e aí a gente já parte para as considerações finais, respondendo todas as perguntas que porventura tiverem. O problema é que agora quem fez pergunta na primeira vez e não foi respondida, fique muito à vontade para fazer pergunta, para inserir comentários, para dar a sua opinião sobre o assunto. Assim, eu estou aqui em uma conversa, sabe? Então, assim, eu
Estou conversando com vocês, numa conversa a gente fala, mas a gente também ouve. Estamos aqui abertos para isso, acredito que Leônidas também, né? E é isso. Então a gente encerra agora, porque já vai completar 1 hora. A gente começou faltando 5 minutos para 7, aí, faltando 5 minutos para 6 aqui no Mato Grosso. Então a gente finaliza agora e começa novamente, tá bom? A gente aguarda todos vocês daqui a só o tempo de reiniciar, tá bom? Então aguardo todos vocês de volta, para a gente finalizar com as considerações finais e respondendo mais perguntas.